Oi, gente, voltei. Demorei porque eu tava organizando lá o GTV, que tava meio travadinho. E é isso, gente. Enquanto o pessoal vai chegando, né, eu vou só dando uma olhadinha no que faltou aqui pra responder. Oi, Bo, bem-vindo. Eu demorei, gente, porque eu tava organizando o GTV, tá certo? Deu uma travadinha o GTV, mas eu consegui salvar o vídeo e consegui postar. Eu só tô olhando se eu esqueci alguma coisa, né, pra estar falando pra vocês. O assunto é muito lindo, gente. Eu tô pensando até em gravar um podcast sobre o assunto. Deixa eu só colocar aqui. Cadê? Eu fiz essa apostila, numerei inclusive, sobre todo o conteúdo. Tem muita coisa bacana que a gente pode estar falando sobre a questão da morte. Eu acho que eu vou gravar um podcast sobre o assunto, né? Que valeu muito a pena, eu gostei muito. E assim, gente, eu não sei, eu sei que Lê entrou agora. Lê, se puder, assiste a live depois que eu vou estar explicando o que acontece no processo da morte, para você entender o que acontece com o nosso corpo, tá bom? E o espírito, que não tem nada dessa figurinha aqui, ó. Essa pessoinha não existe não, esse espíritozinho. Então, gente, né, eu espero que vocês tenham entendido a respeito do que o que acontece no desligamento, na verdade, é o corpo físico e espiritual. Não existe a figura da morte, esse monstro que citam, né, esse ser, que na verdade até para os gregos é um espírito, né, um ser que ele não era mau, ele só tinha o papel, né, de levar esses espíritos para o mundo Plutão, né, como eles chamavam. E também, gente, que quando a gente morre, a gente vai encontrar, claro, que no momento da nossa morte já tem uma assessoria espiritual ali nos acompanhando. A consciência, para que a gente entenda a vida após a morte, é o que vai fazer com que a gente seja maduro do outro lado, né? Deixa eu ver, Del está dizendo aqui, amo os métodos de exposição dos virginianos. Pois é, tem que ser virginiano. E é isso, a consciência que vai fazer com que você compreenda, né? E aí entra uma pergunta que a gente vai estar para finalizar. Como evitar o temor da morte, né? Ampliando a sua consciência, compreendendo a sua essência espiritual, compreendendo que somos espíritos eternos, compreendendo que é as suas ações que vão determinar para onde você vai, né? Ou se você não é que isso não é um determinismo como existe nas igrejas, viu, gente? Não é um dogma, não, né? Mas é essencial por uma questão de vibração e conexão, porque a gente atrai aquilo que a gente vibra, não é? Essa é a lei do universo. É uma questão de atração, afinidade, né? Questão de afinidade. Então, se você conduz a sua vida de maneira errada, vou botar o vermelhinho aqui, você vai ser levado e arrastado para regiões de localidade, posições de vibração negativa. Se você conduz a sua vida de maneira positiva, você vai ser levado e arrastado por questões positivas. Mas 90%, gente, das pessoas, principalmente quem leva a sua vida boa, né? Se você que está ouvindo essa live agora, você conduz a sua vida com respeito aos animais, respeito ao semelhante, respeito dentro de casa, ajuda o próximo, busca ter pensamentos. Eu sei que a gente tem pensamentos negativos, somos humanos, né? A gente não tem que se cobrar demais. Essa ideia de só o fato da gente ser, né, ter uma religião, ou ser espiritualista ou espírita, né, que a gente tem que estar sendo perfeito o tempo todo. Gente, a gente não é perfeito o tempo todo, então não se cobre. Não somos ainda um Joana de Ângeles, nem um Divaldo Franco, nem um Chico Xavier, mas o pouco que você faz já é alguma coisa. Então buscar elevar um pouquinho a sua vibração vai te fazer com que você saia um pouco, né, da conexão da Terra, da vibração materialista, e se desprenda das questões materiais. E as questões densas, materiais, pensamentos, apego a vícios, apego à sensualidade, ao próprio corpo, com, né, a questão do narcisismo exacerbado, você vai ficar preso. Então, gente, pessoas que são muito materialistas, elas têm muita dificuldade de desprender-se do corpo físico no momento que eu expliquei no rompimento do cordão de prata. Então vai ficar realmente sentindo a dor da morte, às vezes vai sentir dentro do caixão mesmo, ou vai sentir, eu estava explicando isso para minha tia, ela ficou apavorada, a questão de você ver o próprio funeral, de você acompanhar as pessoas. E o que acontece? Quando você tem medo da morte, eu acho que eu não finalizei isso falando, o espírito, ele está tão apavorado porque ele desprendeu do corpo, que ele vai ficar dentro de casa, né? É o que acontece. Ele vai ficar ali dentro da casa da pessoa, na própria casa dele, porque ele percebe, ele morreu.
O corpo dele está ali. Ele viu que não dormiu para o sono eterno. Não viu ninguém do inferno, não viu ninguém do céu. E ele viu que tem consciência, que ele fala, que ele anda, que ele ama, que está ali as mesmas coisas, que ele se conecta do mesmo jeito, o órgão genital dele está lá, o corpo está lá, a roupa está lá, está tudo igual, né? Ele vai entrar em pânico. Peraí, se eu morri, mas eu ainda estou aqui, ainda tenho consciência, e agora, né? Ops, morri. E agora, né? Vou até botar aqui o título. Eu acho que apagou aqui. Apagou. Aí ele percebe que, tipo assim, ai meu Deus, agora entra em desespero, como a Lê tá dizendo aqui, né? Apavorei. Ele vai ficar dentro da casa. E aí acontece aquilo que a gente vê as pessoas dizerem. Meu Deus, eu senti a presença de fulano. Nossa, eu senti o perfume de fulano dentro de casa. Minha mãe tinha muito isso. Minha mãe, eu acho que não conseguiu, gente, acessar a live. Ela queria muito ver, mas eu acredito que ela não conseguiu. Eu acho que ela deve estar achando que é no Neeb, né? Eu expliquei a ela que era Conectando Caminhos, mas vou mandar no YouTube os vídeos para ela. Que ela, minha mãe, quando meu pai faleceu, ela sentiu, né? Minha mãe é uma médium que fica... Ela vai ouvir esse vídeo. Mãe, a senhora é uma médium que deveria estar estudando, viu? Mas ela tem a doutrina dela, enfim. Mas ela é muito sensitiva. Então minha mãe, ela via mesmo as coisas moverem dentro de casa, ela ouvia vozes claras, ela vê pessoas conversando, ela vê figuras. Nossa, minha mãe é muito sensível nesse sentido. E aí ela disse que sentiu, ela estava deitada na cama, ela disse que teve uma conversa uma vez com meu pai, dizendo que quando eles morressem, né, que se eles iam estar fazendo companhia um pro outro. Né? E ela falou, será que deita na cama? Né? E aí ela disse que uma vez estava dormindo, isso com 2 semanas que ele tinha morrido, ou 3 semanas, algo assim. Ela disse que sentiu na cama a presença, né, de alguém deitar do lado dela, mas ela disse que sentiu um frio tão grande que ela ficou com medo. E aí ela se encolheu, porque na cabeça dela ela sabia que era o meu pai. Depois ela disse que estava sozinha em casa, né? E ela disse que sentiu como se uma mão quisesse tocar a testa dela. Só que ela disse que sentiu frio e ela ficou com medo. E ela sentiu que a mão, né, afastou. Então ela sabia que era meu pai. Porque o que acontece, gente? Nesse mesmo livro, Morrer Não É o Fim, tem vários relatos de pessoas que falam de pessoas, né, da família que estavam, né, sente o perfume da pessoa dentro de casa, né, algo que tem a identidade da pessoa, que aquela pessoa provoca isso para que a pessoa saiba que ela está ali. É uma maneira desesperada. Lembra do que eu falei do meu sonho, de puxar, jogar as pétalas para cima? O espírito provoca para que a pessoa saiba que é ele. E Cairo, que ele tem muito uma sensação com o mentor espiritual dele, que ele diz que sempre sente um calor na mão esquerda, né? É justamente isso. Se você estiver orando, se você estiver conversando com um amigo espiritual, se você sente saudade de alguém, do nada você sente que parece que, nossa, eu senti agora uma sensação de fulano, lembrei de fulano, né? Ou sente o perfume, o cheiro do bolo que a pessoa fazia, ou da planta que gostava. É um mecanismo que aquele espírito está dizendo, olha, eu estou aqui, estou te visitando, né? Então é isso que acontece. A vida não tem fim. Então eles buscam mecanismos através incutindo no pensamento, e tem vários relatos, eu cito aqui, não vai dar para me ler todos, e nem vou poder conseguir ler todos por causa do tempo, eu também tenho tempo aqui. Existem provas chamadas sensações, né, que são as provas que mostram que a vida continua, e foi catalogado por esses doutores e médicos e psicólogos aqui nos Estados Unidos, nesse livro. E aí ele fala, gente, de uma doutora, que era, como ele estava citando, ela ia fazer uma palestra sobre vida após a morte. Quer dizer, sobre desligar os aparelhos, né, das pessoas que estão... Eu esqueci o nome, gente. Quem souber, coloque aqui embaixo para mim, que eu esqueci realmente o nome. Da pessoa que, quando ela está inconsciente, fica só sendo alimentado por máquinas, né? Tem um nome que eu esqueci agora, mas fala embaixo que aí eu leio. Eu falo aqui na live, mas eu acho que vocês entenderam. E aí eles escolhem se a família desliga ou não a máquina. Eutanásia, obrigado, vô. Eutanásia. E aí ela ia fazer uma palestra sobre a questão de desligar, né? Porque ela era muito materialista, não acreditava em espírito mesmo, então ela ia fazer isso. Quando ela estava saindo, com todo o material de estudo dela para falar na palestra na mão, ela encontrou no corredor do consultório dela, né, que era um vagão, ela encontrou uma mulher. Né? Ela ia entrar no elevador, essa mulher entrou no elevador. Ela disse que essa mulher era totalmente pálida, branca, igual vela, transparente, branca, mas não era tão transparente que, tipo assim, ela via o que estava por trás, mas era uma transparência. E ela disse que sabia que era uma paciente dela que havia morrido há 1 ano.
né? E aí essa paciente falou, olha, eu tô aqui porque eu preciso conversar com você. Será que você pode ir comigo até a sua sala? E ela disse que ficou assim, ela não ficou com medo, porque ela era uma cientista, mas ao mesmo tempo ela ficou sem entender. É fulana, mas ela não queria perguntar, mas ela disse que a mulher respondia como se ela entendesse tudo que ela falava, né? Tudo que ela pensava. E aí essa médica, ela citou, né, inclusive ela mudou até a palestra dela, foi para a sala dela, a mulher abriu a porta da sala dela, elas entraram no consultório, elas sentaram, e aí a médica ficou pensando, é fulana? Mas ela falou, eu quero uma comprovação. Se é fulana mesmo, ela pediu, será que você podia escrever um recado pro seu marido, pro meu marido, que era muito seu amigo, e dar a sua assinatura? E aí o espírito parece que adivinhou e sabia que ela não queria dar pro marido, ela queria testar e saber e ter uma comprovação que era a pessoa. E aí ela escreveu, e aí o espírito disse a ela, né? Está satisfeito agora? Mas eu vim aqui, o meu objetivo é te dizer para que você não conclua o seu curso que você quer dar, que você não desligue, né? Que você não encerre esse trabalho, que você mantenha as pessoas, né? No momento que você for parar, né, de realmente desligar, você vai ser avisado, mas não faça isso. Aí explicou todo o processo para ela, que está citado no livro, é um relato muito grande que ela diz, e aí ela conta isso na palestra para um monte de doutores e um monte de pessoas, né? Inclusive tinha uma mãe que ela vem falar do filho também, e aí tinha um homem cético que não acreditava em nada, diante dos relatos ele ficou totalmente comovido e resolveu criar também uma pesquisa baseada em vida após a morte, e aí ele também, né, trouxe muitos relatos de estudo. Então, comprovando ainda mais essa questão de que o espírito vive mesmo depois do corpo físico. E aí ela compreendeu de que os espíritos eles se manifestam. E aí a gente vai entrar no que eu estava dizendo aqui para vocês antes de trazer esse relato, que são as sensações que os espíritos nos trazem. Os espíritos nos trazem a sensação de toque, como eu relatei da minha mãe, que você sente como se algum te tocasse, às vezes você sente um calor, às vezes você sente um frio, às vezes Gente, saiu minha auréolazinha aqui. Às vezes você sente o olfato, como eu citei também, a fragrância. Às vezes você sente a presença ou a comunicação em sonhos, que a grande parte da gente, a gente encontra com pessoas que já morreram no sonho. Então todas as pessoas que você sonha, eu sonhei com meu pai que já morreu, minha mãe que já morreu, meu tio, ou uma pessoa que eu não conheço, mas me fazia um bem danado, são pessoas que já morreram, que se encontram do seu lado, estão ali para dizer, olha, estou aqui, a vida continua, tá bom? E nesse livro traz uma explicação que aí vem relacionada a Anjos da Guarda, do caso, que eu não vou saber explicar os nomes porque é chinês, mas é o caso conhecido como milagre que está em inglês aqui, de Cockeville, né? Gente, foi um homem muito louco, um japonês lá, que ele acreditava na vida depois da morte, mas ele queria criar e fundar a sua religião, que zero é igual a 1000, uma coisa assim, igual a todos. Está lá no livro, é mais ou menos assim, eu estou chutando aqui. Gente, ele teve a ideia macabra ele era um policial, de ir na escola, matar todas as crianças que estavam dentro daquela escola, e depois que todos os espíritos estivessem no mundo espiritual, inclusive ele e da esposa dele, formar um exército diante da religião que ele queria propor. Olha que coisa louca! E aí ele foi para o hospital com essa bomba, entrou com a esposa, reuniu todas as crianças, os professores, tudo numa sala de aula, na sala só, e começou a pregar a religião que ele queria. Só que a esposa dele não sabia que ele ia cometer suicídio, ela achava que ele ia fazer uma chantagem para tirar dinheiro. E aí, o que acontece? Ele sentiu a vontade de fazer xixi porque ele era diabético, e aí ele resolveu ir ao banheiro e deixou a esposa dele amarrada com um cordão no braço, que se puxasse que disparava a bomba. E aí ela ficou lá, só que ela não sabia que ele ia disparar a bomba. Uma das professoras teve a ideia de chegar até essa mulher e tentar distrair ela para as crianças fugirem da sala de aula nesse momento. Ele estava armado também, enfim. Só que o que acontece, gente? Nesse momento, a professora acabou falando de uma distração, disse que estava com dor de cabeça, a mulher resolveu dizer que estava com dor de cabeça também. Ela levantou a mão, a bomba explodiu. Só que por isso é chamado Miracle de Cockeville. Isso é verdade, não é que eu estou criando aqui uma história trazida para o Espírito, não. É real, está no Google, pode pesquisar. Eu pesquisei, inclusive, para saber trazer, aí eu queria trazer a imagem, mas tem. Gente, nenhuma criança morreu, nem professores e nem as crianças.
ninguém morreu. A mulher morreu, o marido se suicidou quando entrou e viu que a polícia estava chegando e viu que a esposa tinha morrido, ele se suicidou no banheiro, só que nenhuma criança morreu. Quando eles foram olhar na parede, né, porque quando explode tem, né, aquela imagem da fumaça, estava marcada na parede um desenho de como se fossem pessoas, né, muito claro, 3 pessoas marcadas na parede, como se estivesse de braços dados. Nesse momento, né, eu estou também arrepiando aqui, nesse momento, né, assim, se machucaram as crianças, claro, a bomba, mas não morreram ninguém. Nesse momento, né, as crianças relataram, algumas crianças que estavam presentes, que eles estavam orando, pedindo, porque eles eram muito espiritualistas, pedindo aos espíritos, os anjos da guarda para cuidar deles. E nesse momento eles viram, em cima da sala de aula, várias pessoas de branco, de mãos dadas, em torno de toda a sala, de todas as crianças, inclusive um em cima sobre a esposa do homem, né, que ia cometer esse terrorismo. E aí nenhuma criança foi morta. Então as crianças todas que estavam em situação diferente relataram que diante delas, na frente delas, estavam pessoas, inclusive crianças, que diziam para elas ficarem em uma determinada posição e não se mexer, que ninguém iria morrer ali. E aí assim foi, e ficou marcado na parede, né, a impressão desse corpo. Veio uma pessoa, um pesquisador, relacionado a bombas, para saber se porque aquilo, ele tinha muito conhecimento em bombas, para saber se aquela forma de corpos não foi por causa da bomba, ou por causa da esposa do homem. Só que a esposa do homem estava no centro da sala, não tinha como ser ela, e não tinha como seus professores. Então, virou filme, inclusive, esse relato, chamado O Milagre de Monqueville. Né? E, gente, eu fiquei muito emocionado quando eu li. E aí depois vim falar de uma criança que estava no quintal de sua casa, brincando com um cachorro, e ela gostava de tirar fotografias. E ela se afastou 150 metros de casa, e quando ela viu um filhote de gavião, ela resolveu fotografar. Quando ela salta, uma cascavel pica o calcanhar dela diretamente na veia relacionada ao coração, e ela começa a passar mal, e o cachorro, né, que estava ali acompanhando também, começa a latir. E aí ele começou a sentir tonto, mas voltou para casa e conseguiu entrar dentro de casa, uma coisa totalmente impossível, e caiu no chão, só teve tempo de dizer ao filho, o irmão, que tinha sido picado por uma cobra. O pai pegou, levou para o hospital, todo aquele processo, ele entrou em coma, quase morrendo, o veneno estava tanto que ele começou a sair sangue pelo corpo dele, mas não morreu. Durou 30 dias, parece que o livro relata, né? 30 dias, aqui nos Estados Unidos, isso. E aí, o que acontece? Quando ele recobra a consciência, ele volta, vive novamente, ele não morreu, aí ele conta para os pais que o médico estava na sala, o pai, eu começo a perguntar o que aconteceu, como a cobra picou. Aí ele disse que picou e tal, e que ele voltou para casa. O médico disse que não, que talvez ele tinha sido picado mais perto, que não tinha como ele andar 150 metros até em casa por causa do veneno. Ele disse, não, eu não andei. Em determinado momento do meu caminho, eu não estava conseguindo mais. Um homem todo de branco me pegou no colo e me levou até a porta da minha casa. E aí ele fala que aí ele falou, um homem ele é. E onde eles estavam era deserto, não tinha ninguém, porque era uma fazenda, e não morava ninguém nas redondezas ali. E aí ele disse que o homem, ele não viu o rosto, mas dizia para ele que ele ia passar por uma dor muito grande, mas ele não ia morrer, que ia ficar tudo bem. Então vem a relatar a questão das proteções espirituais que temos. Então todos nós também temos anjos da guarda. Tá bom, gente? Então todos nós somos acompanhados no momento, mesmo no momento de desencarne. Vou ler só as perguntas para a gente estar se preparando para encerrar, porque eu já passei do tempo. Deixa eu só ver aqui, tem uma perguntinha. Há possibilidade do espírito voltar para o corpo após ser enterrado? Meu medo é eterno. Não. O espírito não pode voltar ao mesmo corpo. Isso, a ideia de Lázaro, que tem na Bíblia, que é um dos que as pessoas mais falam, que é a questão da ressurreição, né? Que ressuscitou Lázaro. Lázaro, ele não estava morto. Lázaro estava sofrendo de catalepsia, né? Que é aquela doença que parece morte, mas não é morte. Tem a sensação da morte, mas não é. Ele estava muito parecido, é como se fosse quase um coma, um sono muito profundo, o corpo realmente começa a apodrecer, mas não é morte. Inclusive, naquela época, muitas pessoas eram mortas, enterradas, né, e morriam dentro do caixão, porque a família achava que tinha morrido, mas não estava morta. Porque Jesus, gente, por mais que ele era todo iluminado, ele não pode interferir nas leis que Deus criou. Se ele trazer uma pessoa para o próprio corpo, ele vai estar indo contra as leis que Deus criou, as próprias leis divinas.
pessoas, então não podia. Ele sabia que Lázaro não morreu, por isso que ele chamou, né? Ele trouxe, né? Deu ânimo para Lázaro e ele voltou. Mas aí teve um ensinamento também à base disso aí. Mas Lázaro ele não estava morto. Então o espírito, quando ele rompe esse cordão de prata que eu mostrei aqui, que eu já até arranquei, quando ele rompe, não tem mais. Agora no sono, que a gente sai e o cordão de prata continua ligado, a gente vai até onde for e volta para o corpo por causa do cordão de prata. Se não fosse isso, a nossa alma caía fora, porque ela não gosta de estar presa não. Tá bom? Vou lá, gente. Eu vou ler o comentário de vocês agora, porque realmente estou dando meu tempinho aqui. Se não chegar lá na sala, o pessoal está esperando. Vamos lá. Muita gente entrou. Laine diz, nossa, era assim, muito materialista e senti tudo isso. Espero que nessa seja um pouquinho melhor. A gente está aqui para ser melhor, né? Letícia diz, já senti várias vezes o perfume de entes queridos que se foram. É justamente a prova de mostrar que eles estão ali para te visitar. Laine diz, eu sou médium e relutei muito tempo para aceitar o mundo espiritual, mas até isso foi motivo para eu estudar e me disciplinar também. Verdade. Vamos lá. Amélia diz, maravilha, conectando caminhos, estrear com caminhos da vida espiritual. Verdade. Bom, gente, eu vou lendo aqui, estou olhando só o que pode estar falando. Rony diz, agora eu posso morrer tranquilo. Os índios americanos, eles têm a cultura, né, inclusive, de que eles se preparam para a morte, eles fazem um ritual. Quando eles sentem que vão morrer, porque todo mundo sente, viu gente? Quem vai morrer sabe que vai morrer. Tem uma intuição do inconsciente que diz alguma coisa, ela começa a se despedir das pessoas com quem ela ama, né? Começa a parecer, nossa, fulano tá tão belo, né? Isso quando as pessoas são boas, viu? A pessoa tá tão bela, ela começa a parecer, nossa, você tá tão diferente aqui, parece que tudo fica mais saudoso, e ela vai se despedindo aos pouquinhos das pessoas até o momento da morte. Isso acontece com todo mundo, né? Então, aí esses índios, eles sabem disso, então eles vestem as melhores roupas, eles usam as melhores, né, vestimentos, e todos eles sentam ao redor daquela pessoa e eles ficam em oração e vibração, e a pessoa fica esperando o momento da morte e não tarda, né, a morrer. Eles realmente morrem mesmo, eles sabem, eles têm essa sensibilidade porque eles aceitam e enxergam a morte como algo muito natural, eles sabem que a vida continua. Muito lindo isso. Laine diz, que prova essa foi de Lázaro, mas foi ensinamento para explicar as expiações e a existência espiritual. Pois é. É isso, gente. O Ops, morri agora. Espero que tenha esclarecido. Quem não viu, né, a primeira live, veja para entender como funciona o funcionamento até chegar onde chegamos aqui. Espero, de alguma maneira, ter trazido um pouco de conhecimento para vocês. Eu confesso, quando eu estava estudando, eu fiquei muito feliz. Confesso também que eu vou transformar isso em podcast, né, que eu acho que é muito interessante a gente trazer esse assunto. E eu fico muito feliz de ter estreado aqui com vocês no Conectando Caminhos, né? Vou botar minha auréolazinha de novo. Esse bate-papo com vocês, né? Vai ter muito mais conteúdo, eu vou trazer outros assuntos. Estou aberto a sugestões de assuntos também. Fico muito feliz de tê-los aqui comigo, né? Eu tenho certeza que esse projeto vai chegar a ter muita gente. Amanhã eu tenho uma entrevista com o Bookcast, né, que é uma página LGBT, né, tem um canal no YouTube, inclusive, e eu estou muito feliz pelo convite. Eu vou estar falando sobre homossexualidade na visão espírita. Eles assistiram a minha live, gostaram muito e me convidaram para fazer o podcast com eles. Eu fiquei muito honrado e vou estar amanhã com essa galerinha gravando aqui 1h da tarde. Então, quando estiver disponível, eu vou estar falando para vocês, para estar divulgando isso. Outra coisa, fazer propaganda da minha série Vamos Falar de Sexo, que é uma série voltada à educação sexual na visão espiritualista, científica e filosófica. O que acontece no nosso corpo, a importância da educação espiritual, porque nós seres humanos não somos educados, assim como para a morte, não somos educados sexualmente, a nossa sexualidade não é educada. E aí gera preconceitos, homofobia, não racismo, que não tem nada a ver com sexualidade, mas
machismo, que é o grande caso da homofobia, né? Homofobia e violência contra a mulher vem tudo do machismo, da não educação da sexualidade, da essência do ser. Então as pessoas não são educadas, as pessoas acham que vivem a sexualidade de maneira correta, acham que o sexo é apenas penetração e vai descobrir que não. Existe uma questão muito maior. Pessoas que são formadas em pornografia, formadas em masturbação, que vivem a sua vida de maneira muito errada, machucam outras pessoas, desrespeitando outras pessoas. Essa série vai estar esclarecendo muito sobre isso, ajudando a você a ampliar o seu olhar, né? Baseado em estudos, né? Claro, eu não tenho capacidade, não sou cientista, não sou doutor, mas eu trouxe muitos conteúdos de outros canais espíritas, relatos científicos, históricos, e eu coloquei tudo também com a minha visão, trazendo o que eu entendi, as minhas reflexões acima do assunto no podcast. E eu tenho certeza que vai ajudar muito vocês, tá bom? Já foi ouvido em Portugal também. Gente, eu tô tão feliz que foi ouvido em Portugal. Nossa, me senti muito feliz. É isso, gente. Muito obrigado por estar aqui comigo. Não tenham medo da morte. Isso aqui é apenas uma criação. Ops! É só uma criação para poder assustar a gente. É uma figurinha. Não tenham medo disso aqui. Isso não existe, tá bom? A morte é um sono. A gente morre todas as noites. Então, não vai dormir achando que você vai morrer não, viu? Nem fique com medo de dormir porque tá pensando que vai morrer. Pelo amor de Deus, eu não quero traumatizar ninguém. Mas é a mesma coisa. Gente, vamos fazer a nossa prece final, tá bom? Depois eu volto só para ler o que vocês falaram. Deixa eu só beber um golinho de água, né? Um pouquinho. Então vamos lá. Vamos fechar os nossos olhos e agradecer a Deus. Obrigado, Deus, por mais um dia, pela dádiva da vida. Obrigado, Senhor, por nos ensinar que a vida continua, que a morte não é o fim. Jesus nos ensinou que a morte não é o fim. Ele nos ensinou que o Espírito vence as barreiras materialistas. Assim como o Espiritismo matou a morte, aprendemos que é apenas uma passagem, uma trocagem de roupa, que é algo muito sutil, como a gaiola que se abre e o passarinho que voa. Que possamos compreender, Senhor, que as nossas ações que determinam o que faremos e o que vivenciaremos no mundo espiritual. Que tenhamos muito amor, que o amor possa começar em mim, dentro de meu coração. Obrigado, Deus, por todas as coisas. Abençoe essas pessoas, Senhor, que estão ouvindo esta live neste momento, em particular. Eu sei que muitas pessoas estão em seus conflitos, suas dificuldades, suas mazelas, que elas se sintam curadas, que elas se sintam amenizadas e que se sintam consoladas, que possamos compreender que entre nós, que nós possuímos, né, o remédio, o medicamento da nossa autocura e da nossa autoiluminação. Que o Teu amor, Senhor, esteja sobre todos nós, sobre a terra, principalmente sobre as pessoas que estão desencarnando neste momento, muitos por mortes naturais, outros por próprio assassinato, por violência, por acidentes, pelos vírus que estão atingindo, né, o nosso planeta, que elas possam ser acolhidas e terem um despertar mais consciente no mundo espiritual. Obrigado, Deus, por todo o Teu amor, pois sabemos que o Senhor é completamente amor, que sejamos capazes de amá-lo e não temê-lo. Que assim seja. E é isso, gente. Eu só vou dar uma olhadinha aqui se vocês falaram alguma coisa. Se vocês disserem que está com medo da morte depois dessa live todinha, 1 e 2, eu vou ir pessoalmente esticar a orelha de vocês. Vamos lá. Deixa eu só ver aqui. Nossa, que relato emocionante. A espiritualidade sempre está cedendo por nós. Verdade. Vamos lá. Muita gente entrou, possivelmente entrou e saiu. E é isso, gente. Fiquem todos com Deus. Deixa eu só mostrar. Boa, olha meu presentinho aqui. Tá aqui vibrando, né? Trazendo energias positivas, o cristalzinho. Beijo, gente. Que Deus abençoe. Tenha uma noite maravilhosa, um final de semana maravilhoso. Não deixem, né? Quem não assistiu a live, né? Que perdeu a live, assiste, né? O primeiro capítulo, estou numa questão da série. A primeira live e a segunda. Eu vou estar disponibilizando no YouTube também, hoje ainda. Beijo, fiquem todos com Deus e até sábado que vem com mais um Espiritismo Responde. Tchau, tchau, gente. Gratidão por estarem aqui.